Fala minha tropa, começando mais um vídeo aqui no canal. Você é minha paixão, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações. Temos a meta de chegar a 6 mil inscritos. Conto com você, tu sai atirando. Falar aqui, né, galera, sobre a derrota de ontem. Daniel Paulista poupou muitos jogadores. O CRB jogou uma partida horrível, né? Vamos ver o que falou aí o Emerson Júnior e depois trazer a coletiva o Daniel Paulista falando aqui o que foi que aconteceu nesse jogo de ontem, beleza? CRB que volta a jogar agora, quarta-feira, contra a equipe do Atlético Mineiro, pelas oitavas de final, jogo de volta da Copa do Brasil. O primeiro jogo, CRB empatou 2-2 e praticamente o CRB precisa vencer, né? Para passar de fase, ou empatando vai para pênalti. Vamos ver o que falou aí o Emerson Júnior, depois desse jogo horroroso ontem. Tamo junto, forte abraço. O CRB, e nós vamos discutir isso muito mais na nossa programação esportiva, inclusive aqui na rede social, na minha opinião, cometeu um erro estratégico. Porque optou em poupar praticamente todo o time, levando em consideração o jogo que vai ter contra o Atlético Mineiro. E eu acho que é preciso estabelecer um grau de perspectiva e realidade, né? E do que você pode chegar. É viável que o CRB, não é viável a palavra, mas em termos de condições, o CRB tem muito mais condição de ganhar a Copa do Brasil ou de subir para a Série A. É um grau estatístico. Né? E o campeonato da Série B tá todo mundo muito junto. Uma vitória hoje colocava o CRB na primeira página, mirando o G4. Né? Não que se tivesse com jogadores titulares fosse vencer o jogo, mas poupou demais. Se fosse poupar um jogador ou outro, sabe aquela história que o departamento de fisiologia, o CK, que vai escalar, não foi pro jogo de hoje, porque seria para um jogador ou outro. Praticamente todo o time, não faz muito sentido. Então isso aí foi uma situação estabelecida por diretoria, de colocar praticamente todo o time em reserva, e o CRB perdeu de novo. O CRB já tinha feito um jogo assim contra a Ponte Preta, que priorizou a final da Copa Nordeste, mas ali era diferente, o CRB estava na final da Copa Nordeste. Dessa vez vai jogar com o Atlético Mineiro fora de casa, pô. O CRB não ganhou um jogo sequer fora de casa na Série B. Aí você vai poupar achando que vai ganhar do Atlético Mineiro, pode ter ganhado porque é futebol, né? Mas a estratégia foi errada e esses pontos de hoje vão fazer falta, sem dúvida nenhuma, no final do campeonato. Iniciando a coletiva com o técnico Daniel Paulista. A primeira pergunta do Fernando Medeiros, Regatas Net. Daniel, faça uma avaliação da partida e comente sobre as mudanças na equipe que iniciou o jogo. Tem que falar por aqui? Bom, boa noite. Primeiro sobre as alterações, eu acho que isso não é poupar. Nós tivemos que fazer alterações para cuidar dos nossos atletas, para cuidar do nosso elenco, porque hoje o CRB completou 4 semanas consecutivas de jogos a cada 3 dias, né, jogos intensos, jogos, alguns deles com viagem, com deslocamento. E só nós que estamos na prática sabemos a dificuldade que é, e os jogadores eles não são máquinas, né? Eles estão num momento de exaustão e precisavam de um momento de respiro, né? Então nós fizemos essa opção para a partida de hoje, para que esses atletas eles pudessem se recuperar, para que nós possamos ainda, né, numa sequência que ainda temos pela frente, sermos intensos, né, nos jogos que nos faltam. E é uma situação que eu vejo o Palmeiras com o Abel, eu vejo o Renato, eu vejo o Rogério hoje também fazendo com o Bahia. E eu estou citando equipes que têm um elenco grande, uma estrutura altamente capacitada para se recuperar atletas, tem à sua disposição voos fretados, e nós fazemos o que nós podemos, né? O clube se esforça ao máximo para atender da melhor forma possível, mas a nossa logística é sempre muito difícil, são voos sempre de conexões, voos exaustivos. Para você ter uma ideia, nós saímos de Maceió por volta de 2 horas da tarde para chegar em Curitiba à meia-noite. Então é difícil recuperar tendo um jogo contra o Atlético Mineiro, com 50 minutos desse jogo jogados com um jogador a menos, para fazer uma partida intensa contra a equipe do Operário. Isso não se justifica a nossa apresentação hoje. E aí eu assumo a responsabilidade, porque sou eu que escalo, né, eu que escolho os atletas para iniciar as partidas. Hoje não foi uma boa apresentação, nós não conseguimos atuar nem com a intensidade que gostaríamos e muito menos com o rendimento que queríamos. Foi um jogo onde o Operário foi sempre superior, apesar de ter encontrado seus gols em falhas que poderiam ter sido evitadas, né? Um lance de tiro de meta e depois uma falha na saída de bola,
Mas nós temos que reconhecer que hoje não foi uma boa apresentação e nós assumimos isso, dessa responsabilidade. Mas fizemos o que tínhamos que fazer, né, para olhar a sequência para frente. E agora, contra o Atlético Mineiro, podemos fazer um jogo de igual para igual, pelo menos no aspecto físico, de tentar lutar até o último momento na busca por essa classificação, como fizemos já no jogo de ida, e depois, né, olhar o Novo Horizontino no final de semana, voltando para casa, jogando dentro do nosso estádio, onde a gente sempre foi muito forte, para se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro e buscar melhores colocações. Boa noite, Daniel. Cícero Goitacás, Rádio Lagoa Dourada aqui de Ponta Grossa, em parceria também com os companheiros da Rádio Gazeta de Maceió. Hoje foram promovidas as estreias do Wanderson e do Rafael Bilu na Série B. Queria que você avaliasse, apesar do resultado adverso, por conta da logística, necessidade de poupar o time, mas que avaliação você faz desses reforços que chegaram e ciente que o CRB segue ali de olho, né, no mercado, como foi falado nas últimas semanas, uma projeção desses nomes aí para a sequência da Série B, nesse segundo turno para o CRB. Boa noite. Boa noite. Acho que foram 2 atletas que estrearam hoje. O Wanderson chegou de uma forma mais imediata, porque nós tivemos também a perda além do Heron, a perda do alemão, que foi uma perda muito sentida pela nossa equipe, e acho que ele fez um jogo justo para um zagueiro, né? Não comprometeu, foi seguro nos confrontos, nos duelos, na bola ofensiva. Acho que com o desenvolvimento do trabalho pode crescer muito mais e nos ajudar nessa sequência. Da mesma forma o Rafael Bilu, que é um jogador que tem potencial, tem qualidade, mas vem de uma atividade muito grande, né? Então nós temos que ter um pouco de paciência, um atleta que vai aos poucos procurando a sua melhor forma, mas tenho certeza que para um retorno de Campeonato Brasileiro, o atleta também que vai nos ajudar dentro da sequência de jogos. A pergunta do Iverson Fernandes, da Rádio CBN Maceió. Boa noite, Daniel. Concordando ou não, entendemos o motivo de poupar alguns jogadores, mas na sua visão, qual a necessidade também de poupar o goleiro? Essa talvez foi a escolha que eu fiz, que vai muito em cima também de dar uma oportunidade ao Vitor, tá? Porque é um atleta que tem merecido essa oportunidade, mesmo o Matheus vindo numa sequência fantástica. Eu também assumo essa responsabilidade. Talvez o Vitor, pela sequência de jogos, teve o erro na saída de bola ali, mas poderia ter sido o Matheus também acometido aquele erro. Então, assim, a gente não vai jogar essa responsabilidade em cima do Vitor. O Vitor fez e tentou fazer uma partida segura, fez boas defesas. É um goleiro que pode nos ajudar na sequência. Como eu disse, nós não poupamos, nós cuidamos dos atletas, porque se nós esticarmos muito a corda, nós poderemos encher o nosso departamento médico de atletas importantes que poderão ficar, em vez de um jogo fora, ficar 3, 4, 5 jogos, e aí o prejuízo com certeza será ainda maior. A pergunta do Luciano Costa, do Esquadrão 89. Daniel, entrar com um time reserva foi decisão sua com a direção? Foi uma decisão minha, da comissão técnica, respaldada pela diretoria. A diretoria, em todos os momentos, estava ciente dessa decisão, que é uma decisão pautada em muitos fatores e não na questão só técnica. Existe uma ciência envolvida, né? Existe uma leitura do desgaste físico dos atletas, dos números da sequência de jogos onde os atletas já estavam aparecendo sintomas de uma exaustão, de um desgaste, né, principalmente no segundo tempo, caindo as métricas de intensidade, e essa decisão ela precisava ser tomada, né? Nós não podemos se omitir. Quando temos que tomar a decisão, ela vai ser sempre tomada. Eu sempre me pautei ser um treinador que gosto de manter a equipe, para dar conjunto, para dar entrosamento, mas claro que em alguns momentos se faz necessário. Como eu disse, se as equipes da Série A, que estão na mesma situação que o CRB, jogando a quarta domingo, estão fazendo esse rodízio, estão girando o seu elenco com toda a estrutura que tem, você imagina o CRB com as dificuldades que o CRB tem, fazendo tudo aquilo que ele pode. Então, assim, os atletas têm sido muito comprometidos, mas hoje, infelizmente, as coisas não saíram como nós gostaríamos. Temos que aprender com os erros, lógico que isso não será apagado, nós iremos cobrar aquilo que entendemos que poderíamos nos apresentar melhor, mas pensando para frente, na sequência que teremos, era uma decisão que precisava ser feita. A última pergunta é do Matheus Guimarães, Gazeta Web. Boa noite, Daniel. O planejamento hoje era não perder, pelo que podemos interpretar com a escalação. O que deu errado no plano de jogo, além
do gol antes dos 15 minutos da primeira etapa? Não, o planejamento era ganhar, né? Todos os jogos nós vamos jogar sempre para tentar buscar a vitória, e sempre fizemos isso aqui dentro do CRB. Só que hoje, infelizmente, como eu disse, não foi uma boa apresentação, nós não conseguimos nos livrarmos da marcação da equipe do Operário. O Operário fez uma boa apresentação, fez uma partida com um coletivo muito forte, um conjunto bem efetivo, tanto na parte ofensiva quanto defensiva, né? Soube nos neutralizar naquilo que a gente entendeu que poderia levar vantagem, e claro, nos momentos cruciais do jogo, um gol com 15 minutos e depois um gol logo no início do segundo tempo, isso facilitou muitas coisas para o adversário. Consequentemente, a nossa má apresentação contribuíram para a derrota, mas vamos seguir. É claro que estamos incomodados com o que aconteceu, mas entendemos que foi a melhor decisão, pautada pela continuidade da temporada que teremos, porque quarta-feira é uma competição diferente, onde a atmosfera será diferente, a partida será diferente, e nós vamos fazer de tudo dentro de campo para tentar mais uma vez, como foi contra o Ceará fora de casa, foi contra o Bahia na semifinal da Copa do Nordeste, buscar mais uma classificação fora de casa contra um grande adversário que é o Atlético Mineiro. E pelo primeiro jogo a gente mostrou que pode e tem condições de, primeiramente, fazer uma grande apresentação dentro das nossas características para buscar essa classificação, que será uma classificação inédita.